Imagine que você está se sentindo muito eufórico, com autoestima inflada, uma grande agitação ou energia para realizar as atividades. O que na imaginação pode parecer uma pessoa que está muito bem, mas na realidade pode indicar o que a gente chama de episódios maníacos e que fazem parte do transtorno bipolar. Eu sou o psicólogo Bruno Beraldo. E eu sou o psicólogo Alan Soares e hoje nós vamos falar sobre o que é o episódio maníaco, como diferenciar comportamentos normais e saudáveis de comportamentos eufóricos que indicam um problema na saúde mental e o que pode ser feito para ajudar quem está passando essa dificuldade. Então fica até o final desse vídeo que a gente vai responder tudo isso e mais um pouco. Por isso senta na poltrona, deita no divã que a Raciocínio explica. Bora lá! Raciocínio racional. Mas então, o que é a mania, né? A mania é uma das fases do transtorno bipolar que também é conhecido como transtorno maníaco-depressivo. Nesta fase, a pessoa pode apresentar alguns comportamentos eufóricos intensificados que podem durar semanas ou meses e que em sua grande parte acarretam prejuízo nos relacionamentos interpessoais e desempenhos profissionais. Para facilitar, imagine alguém que comece a falar demais, mais do que o habitual, ou comece a ter muita fuga de ideia, né? Por exemplo, assim, você está falando de um assunto e ela simplesmente fala de outra coisa que não tem nada a ver, né? É verdade. Ou ela tem um pensamento muito acelerado, tem os comportamentos como fanatismo religioso, comportamentos sexuais... Isso tem bastante, né? Fanatismo religioso tem, e agora tem o fanatismo político também, né? Também é um... Parada chata. É, só bagunça. um comportamento que pode indicar alguma coisa, né? Tem a questão dos comportamentos sexuais impróprios. O que seria, né? É que a pessoa fica com muito desejo, muita vontade de fazer sexo. Da libido, né? Da libido, e acaba colocando em risco, né? Porque ela faz sexo sem camisinha, não usa proteção e tem relações com muitas pessoas em curtos períodos de tempo. Então isso acaba colocando ela em risco sobre a sua saúde sexual. E as outras pessoas também, né? Ela se coloca em risco e também acaba colocando as outras pessoas em risco, né? E o paciente, em casos mais graves, ele também pode apresentar delírios de grandeza, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa acha que sabe tudo ou que é melhor em determinada tarefa, é assim, no sentido de nenhum sonho se torna impossível de se realizar para ela, né? Sou foda! E é importante entender também que essa euforia, ou seja, essa alegria, essa produtividade pode acarretar em comportamentos de risco, né? Como investimentos financeiros. A pessoa acaba investindo em coisas ali que ela acredita que naquele momento vai dar tudo certo e que no fundo acaba não dando em nada, né? E ela acaba não medindo ali as consequências, né? Direção perigosa também. No border a gente também tem essa questão da direção perigosa. É muito próximo, né? Border Mas na bipolaridade a gente também tem esse aspecto da euforia nessa direção perigosa, gastos excessivos também, então a pessoa acaba tendo impulsividade. Quando ela tá nessa euforia, ela vai lá e gasta mesmo, né? Então assim, ó, cartão de crédito vai, se tiver crédito vai. Se tiver, vai, né? O meu cartão de crédito é uma navalha. E ela acaba nem realmente tendo essa necessidade, né? Às vezes também nem tem condição financeira para isso, né? E o problema do diagnóstico reside nessa parte do transtorno bipolar, justamente pela falsa sensação de bem-estar gerado por essa produtividade e alegria, o que dificulta o diagnóstico e pode prejudicar o tratamento. Então tem muitos pacientes que se sentem muito eufóricos, tem um processo de produção muito grande, ou seja, trabalham muito e etc. E se sente um máximo e às vezes acaba achando que aquilo é normal. Quando acaba caindo na outra polaridade, não leva esses sinais, né, essa produtividade excessiva, não leva essas sensações para o psiquiatra. Por isso que dificulta, né, a avaliação da bipolaridade. É verdade. Só leva o sintoma depressivo, o sintoma da tristeza. E aí a pessoa não consegue fazer o diagnóstico. E as pessoas em volta também têm esse problema, porque às vezes o companheiro, ou até mesmo quem está em volta, né, familiares, amigos, olham aquilo ali e também não vê um problema naquilo, porque tem uma produção, porque não a sociedade demanda isso, né? Quem produz parece que produz mais coisa. É o melhor, né? Tá bem, né? Outro ponto importante é que a mania ela pode se apresentar da forma disfórica, né? A disforia ela está mais relacionada a comportamentos agressivos, irritabilidade, mau humor constante e também, quando é grave, né, com ações autodestrutivas, né, como o uso de drogas, por exemplo, né? Neste caso, o diagnóstico até pode ser um pouco mais facilitado, né? Porque essa agressividade já incomoda os outros
que também vão falar assim, vai lá, procura, Sim, que sim. não acontece às vezes na euforia, né? Às vezes tem uma comorbidade com o muito transtorno comum. bipolar, super comum. Que nos transtornos psiquiátricos é muito comum a gente ter comorbidades, Ah, né? super Tem uma depressão, tem uma ansiedade junto, ou tem um transtorno ansioso junto com bipolaridade, daí tem uma dependência química junto com outros transtornos, isso é extremamente comum, o que dificulta também, né, esse processo diagnóstico. Sim, e por isso que é importante você que está aí assistindo, se você for buscar um psiquiatra, nessa avaliação você discorrer todos os seus comportamentos, o seu histórico, para ele conseguir compreender e fazer um bom diagnóstico para você. Porque se você não tem ali um bom diagnóstico, o tratamento vai ser muito falho. Exatamente. Acertou, miserável. E você sabia que tem um mito sobre o transtorno bipolar? Pois é, muitas pessoas associam esse transtorno com uma mudança de humor repentina. Durante o dia a pessoa está de uma maneira, à noite está de outra maneira. No entanto, isso não tem nada a ver com bipolaridade, e sim com uma variação normal da vida e pode estar muitas vezes ligado nela com o chamado ciclo circadiano de humor. Se você quiser saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários, mas você vai ter que escrever ali. Eu quero saber mais, eu quero saber o que é o ciclo circadiano de humor. Voltando aqui no nosso tema, a definição para o diagnóstico clínico é diferente. É que o comportamento maníaco tem que persistir por pelo menos uma semana, mas na grande maioria ela persiste por períodos maiores que 3 semanas. Mas o que acaba confundindo e dificultando um pouco a cabeça de quem fará o diagnóstico e por consequência de você que está aí nos assistindo, é a chamada bipolaridade com características mistas. Aqui a pessoa está em um episódio maníaco, com todas as características que já falamos, só que no entanto ela também apresenta diariamente sintomas depressivos. Então é diferente da situação de eu acordei de mau humor e à tarde estou muito alegre, né? É sutil essa diferença, mas ela com certeza existe. Tá, mas o que pode ser feito para ajudar quem está passando por esse problema? O diagnóstico correto e bem feito é primordial para a eficácia do tratamento medicamentoso e psicoterapêutico. Mas na psicoterapia, o que a gente pode ajudar esse paciente? O primeiro trabalho vai ser voltado para o que a gente chama ali de psicoeducação, que na gestalterapia a gente também trabalha com psicoeducação, né? Que é explicar e elucidar o que é o transtorno bipolar e a importância da medicação e do controle dos sintomas para esse paciente. Também a gente atua na ajuda para reconhecimento de gatilhos que podem desencadear o episódio maníaco. Também fazemos atividades de orientação como organização de atividades diárias, rotina de sono, controle da medicação. São auxílios importantes para a melhoria da saúde de quem convive com este transtorno, né? Além do trabalho voltado para a aceitação do problema vivido, né? E auxiliar nas resoluções dos problemas de relacionamentos interpessoais que costumam ser frequentes para esse tipo de paciente. É isso aí. E o trabalho também muitas vezes com a família ali daquele paciente, dependendo da situação, tá, pessoal? Não vamos generalizar aqui, mas em alguns casos também é necessário ali ter o contato com alguém da família. Essas são algumas possibilidades, mas cada caso é um caso e cuidado para você aí não cair na conversa de aqueles caras lá, nem vou falar, né? Um pessoal aí que promete curas milagrosas aí, até interessante. Bom se tivesse essas curas milagrosas. Seria ótimo. Mas na psicologia a gente não tem essas curas milagrosas, né? Então não existe receita de bolo. Bom. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal e deixe nos comentários aqui o que você achou ou com incentivo de temas que a gente possa trazer aqui para vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.